Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024. E o tema que analisaremos na nossa lição de escola sabatina será, na verdade, o tema principal da semana, que foi lições do passado. Afinal de contas, hoje faremos um estudo adicional desse mesmo tema. O texto que serve como base para o nosso estudo, Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a nossos filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Quando pensamos sobre os salmos históricos, estudamos alguns deles durante essa semana, não foram todos, existem muitos outros. Entretanto, esses salmos, eles nos mostram de maneira inequívoca que a história do passado ela é muito importante para podermos viver o presente. Como eu mencionei na introdução da lição lá no sábado, nós não podemos viver tendo como base o passado. O viver olhando para trás significa que nós não conseguiremos ser aquilo que Deus sonhou que fôssemos. Significa que nós não conseguimos nos desdobrar dos erros e acertos do passado. O passado ele é importante para servir como base, para termos a possibilidade de poder olhar e ver o que fizemos bem feito. Vamos continuar. O que é que erramos? Bom, vamos então acertar, ajustar essas questões para fazermos melhor a partir de agora. Há um texto de Ellen White, inclusive, que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é um texto que eu acho fantástico, do livro Eventos Finais, na página 47, que representa, na verdade, um dos últimos testemunhos escritos por Ellen White antes que ela pudesse descansar o sono da morte. Ela diz assim: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Nós não temos nada a temer em relação ao futuro se estivermos atentos em relação ao que Deus fez no passado. Quando eu olho para trás e vejo a maneira extraordinária com a qual o Senhor Deus lidou com as pessoas, com o povo dele, como indivíduos que se sentiram tristes, magoados, feridos, perseguidos, acabaram se mantendo firmes no caminho do Senhor, eu olho e digo, opa, se eles conseguiram, eu também consigo. Se eles fizeram, eu também posso. Isso nos ajuda a poder entender o que Deus tem para nós. E mesmo os grandes desafios que se apresentam diante de nós não serão suficientes para fazer com que a nossa fé fique abalada em Deus. Há um outro texto do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 99, que diz assim: para que o povo de Deus avance sem medo, precisa conhecer a sua história. Os crentes devem ler os Salmos 105 e 106, pelo menos uma vez por semana, para entender o que Deus fez por eles, por seu povo, na história. Isso é fantástico. Quando olhamos, e esses dois salmos mostram, nós vimos esses salmos durante essa semana, nós temos a oportunidade de poder ver nesses dois salmos como Deus dirigiu, orientou, fez com que o seu povo vivesse coisas extraordinárias. Quando olhamos para isso, a gente percebe que hoje, apesar de vivermos em outros tempos, nós acabamos muitas vezes enfrentando os mesmos problemas, porque a humanidade continua sendo a mesma. Os tempos mudaram, características das pessoas também mudam, mas os mesmos problemas que eram vividos há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, quando alguns dos livros das Escrituras Sagradas foram escritos, continuam a acontecer hoje. Como esses grandes homens e mulheres do passado venceram? Bom, da maneira como eles venceram, nós também podemos vencer. E há um parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, da própria autora, que diz assim: a história do povo de Deus demonstra que nenhuma promessa que Deus fez em sua palavra deixará de ser cumprida. Isso inclui as promessas de cuidado individual e a promessa da segunda vinda de Cristo, que estabelecerá o reino de justiça e paz. Quando entendemos isso e entendemos, opa, existem promessas da parte de Deus. Nenhuma promessa de Deus caiu em desuso. Nenhuma. E quando olhamos para o passado e vemos como as promessas de Deus se cumpriram de forma cabal, no tempo certo, de forma matemática, precisa no contexto da história. Isso fortifica a nossa fé para enfrentarmos os desafios do presente. Lembre-se disso.
quando você enfrentar dificuldades e problemas. E amanhã, quando você estiver na escola sabatina, na tua classe, na tua unidade de ação, compartilhe com as pessoas da sua classe como você tem sentido a sua fé ser fortalecida quando olha para a história do passado. Dê alguns exemplos. Isso poderá ajudar algumas pessoas da sua classe a também ter a sua fé solidificada no Senhor. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que nos amas, de que tens planos para a nossa vida. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que nos abençoe de forma poderosa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã estaremos abrindo uma nova temática dentro da lição de número 11 do nosso trimestre no livro dos Salmos, e a temática será Anseio por Deus em Sião. Eu estudo a lição, e você?